Olá, turma! Bom dia! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje da disciplina de Ciências, nós vamos estar falando sobre o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Vimos na aula passada exatamente sobre esse assunto, cadeias e teias alimentares. Então aqui a gente vai dar uma relembrada, eu vou trazer para vocês um breve resumo sobre cadeias e teias alimentares, tá certo? Que é para vocês refrescarem a memória e conseguirem resolver a atividade. Para começar, vou trazer um vídeo breve explicando o que é cadeia alimentar. Prestem atenção. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos. É uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamadas de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Para resumir, a cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. Eles precisam buscar uma forma de se alimentar. De forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Aí aqui vocês observam um exemplo de cadeia alimentar. Existem vários tipos. Sempre, pessoal, o vegetal vai ser o produtor. Como vocês viram no vídeo, ele produz o seu próprio alimento, portanto, ele é classificado como produtor. É o primeiro aí da cadeia alimentar, sempre vai ser. Em seguida dele vem o consumidor primário, que é o que se alimenta dessa planta. A gente chama de consumidor primário, que aqui no caso é o grilo. Em seguida, o consumidor secundário, que é o que vai se alimentar do consumidor primário. Aqui no caso é o sapo. Em seguida, o consumidor terciário, que é o que se alimenta do consumidor secundário. E por último, nessa cadeia alimentar, o consumidor quaternário, que é o que se alimenta do terciário. Além desses aqui, pessoal, consumidores, existem os decompositores, que vocês também viram no vídeo. Então, a sequência é essa: produtor, consumidor primário, secundário, se tiver outro, vai ser o terciário, e assim por diante. E, por último, os decompositores. Teia alimentar. Na teia alimentar, é parecido com cadeia, mas existem as suas diferenças. Além de um ser vivo poder ocupar diferentes posições em uma cadeia alimentar, ele pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Por isso, essas cadeias podem ser interligadas formando teias alimentares. Então, um mesmo animal ele pode se alimentar de vários. É o caso que a gente chama de teia alimentar. A diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar é que na cadeia alimentar existe uma sequência linear de alimentação desde os produtores até os diversos tipos de consumidores. É pela cadeia que a energia e a matéria passam aos diferentes seres vivos. Já na teia alimentar, é o conjunto de cadeias alimentares ligadas entre si. É como se fosse mesmo uma teia de animais que se alimentam de vários outros.
Chegando agora na parte onde vocês vão iniciar aí no livro de vocês, na página 229, que vai falar sobre o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Ele traz aí para vocês o exemplo, né, de um animal, que é a sussuarana, que a gente viu na aula passada, que é um mamífero encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias tem causado a redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil, ou seja, corre risco de extinção. Cada integrante de uma cadeia alimentar desempenha um papel importante nas relações alimentares. Então, se por um acaso a sussuarana sumisse, desaparecesse dessa cadeia alimentar, né, do planeta, iria interferir na cadeia alimentar, ela não seria mais o predador de outros animais e iria interferir em algo. Por isso, a alteração na quantidade de integrantes em uma cadeia pode resultar em um desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos envolvidos. Esse desequilíbrio nas cadeias pode ser causado por diferentes fatores, entre eles, principalmente a atividade humana, que é o desmatamento, as queimadas, a caça e a poluição do ambiente, que destroem o habitat e interferem na disponibilidade de alimento e de abrigo. Então, o principal causador aí é o ser humano. Esse desequilíbrio pode provocar a redução da população de algumas espécies e até mesmo a extinção. A extinção, como vocês sabem, é o desaparecimento total de uma espécie. Relações ecológicas entre os seres vivos. Bom, então quer dizer que os seres vivos interagem uns com os outros apenas por meio da alimentação? Ótimo, estou com fome, preciso interagir com um sanduíche. Engraçadinho. Os seres vivos podem se relacionar uns com os outros de diferentes maneiras, não apenas pela alimentação. Aqui a gente focou antes, na aula anterior, somente na alimentação dos animais, né, na interação deles. Além das relações alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações chamadas ecológicas podem ocorrer entre os seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Então aqui, pessoal, no livro de vocês, ele vai trazer exatamente essas interações dos animais, que a gente chama de relações. Então tem aí o primeiro, que é a sociedade. Na sociedade, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Sabiam que os animais também trabalham assim, em sociedade? Nesse tipo de relação, existe divisão de tarefas entre os integrantes. Por exemplo, nas colmeias, existem abelhas responsáveis por cuidar dos ovos, outras que protegem a colmeia e as que trabalham na produção de mel. Então, aí o nome sociedade, que é quando eles trabalham em conjunto pelo bem-estar de todos. Competição. A competição pode ocorrer entre os indivíduos de uma mesma espécie e entre indivíduos de diferentes espécies. Como que é essa competição? Bom, eles podem competir por alimento, abrigo e território. No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição por parceiros para a reprodução, né? Eles precisam de parceiros para estarem se reproduzindo e existe também essa competição. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação, porque existe, como o nome já diz, uma competição, existe uma briga ali entre eles, onde um pode se sair machucado ou desgastado dessa interação. Aí ele traz o exemplo de 2 antílopes machos competindo por território. Existe também a relação chamada de predação. A predação, em geral, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e, nessa interação, o chamado predador alimenta-se de outro ser vivo que é chamado de presa. Assim, o predador ele é beneficiado com energias e nutrientes e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. Então, ele traz 2 exemplos aí de predador e sua presa. No primeiro exemplo, ele traz uma leoa carregando sua presa. Já o panda, ele vai se alimentar de plantas, né, de vegetal. Temos mais 2 tipos de relações aí, pessoal. Primeiro, o parasitismo, que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um indivíduo chamado parasita é beneficiado e obtém energias e nutrientes de outro ser vivo. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelo parasita. É quando ele precisa de um hospedeiro para se alimentar e crescer. Aí ele trouxe o exemplo do piolho, que ele é um parasita que se beneficia do parasitado. E normalmente aquele que está com parasita, ele não se prejudica, no caso, levando à morte. Certo? O inquilinismo.
Nesse tipo de relação, o indivíduo vive sobre outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro ser vivo. Aí ele traz o exemplo da bromélia, que é um tipo de planta que nasce em cima de troncos de árvores. Bom, turma, vocês viram lá os tipos de relações entre os animais, que não é só alimentação, existe muito mais do que isso. Então, de acordo com isso, vocês vão estar respondendo à atividade, certo? Vocês têm lá a letra A, B, C e D. Cada letra vai trazer uma espécie de animal e vocês vão estar escrevendo embaixo o tipo de relação entre eles. Vocês têm lá parasitismo, predação, sociedade e competição. Então, lá na letra A, vocês vão estar lendo a descrição de cada animal, de cada foto, e vão estar dizendo que relação é essa daí que eles estão fazendo, certo? Na letra A, vocês têm uma topeira, vai dizer qual é, aí se é um parasitismo, se é predação, se é sociedade ou se é uma competição. Na letra B tem as plantas carnívoras que consomem pequenos insetos. É o quê? É uma predação? É a sociedade? Vocês vão dizer. Na letra C tem lá 2 elefantes marinhos. Eles estão se enfrentando para disputar as fêmeas. Então, o que seria isso aí? Uma competição? Uma sociedade? E na letra D, as lombrigas, que são animais invertebrados que vivem no intestino dos seres humanos, ou seja, eles parasitam o corpo da pessoa. Além dessa atividade, vocês têm uma na página 236, questões 3 e 4. Na número 3, vocês vão enumerar as palavras abaixo do 1 ao 5, na ordem que ocorre a transferência de energia ao longo da cadeia alimentar. Então, vocês têm lá consumidor primário, decompositor, produtor, consumidor terciário e consumidor secundário. Vocês vão estar enumerando, pessoal, de acordo com a cadeia alimentar. Qual é o primeiro de tudo que inicia a cadeia alimentar? Aquele que produz o seu próprio alimento. É o produtor, não é? Que na maioria das vezes são os vegetais. Então, lá, coloca o número 1. Depois do produtor, quem vem? É o consumidor. Mas qual consumidor? O primário, o secundário ou o terciário? Aí vocês vão estar enumerando, certo? Na número 4, ele vai pedir para vocês ligarem corretamente as informações e as imagens. Tá? Ele traz para vocês lá espécies de uma cadeia alimentar. Ele traz uma cutia, uma castanheira do Brasil e uma onça pintada. Aí vocês vão estar ligando. Deles aqui, quem é o produtor? Quem é o consumidor primário e quem é o consumidor secundário? Vocês vão ligar, certo? Na letra B, pessoal, vocês vão dizer o que vocês acham que pode acontecer com as castanheiras do Brasil e com as onças pintadas se por um acaso a cutia desaparecesse. Imaginem lá que a cutia foi eliminada do ambiente, não existe mais. Aí o que prejudicaria na cadeia alimentar? Primeiro, sobre as castanheiras do Brasil, que iria interferir na dispersão das sementes. Quem faz essa dispersão é a cutia. Se a cutia desaparecesse, não ia ter mais quem espalhasse as sementes, ou seja, não teriam mais castanheiras do Brasil. E em relação à onça? A onça seria obrigada a caçar outro animal para se alimentar e iria interferir na cadeia alimentar. Então, com essas duas informações, vocês vão reformular uma frase e responder a letra B, tá certo? Bom, turma, acho que deu para vocês compreenderem. Espero que vocês tenham gostado das explicações. E espero que vocês estudem e consigam responder, tá? Um abraço e até a próxima. Beijo da tia Daiane.